Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um culto de oração, ainda online. Logo, logo a gente vai estar de volta. Hoje nós ouvimos uma notícia do governador que há uma exigência para que as pessoas nos templos, para entrar nos templos, elas sejam vacinadas, tragam o comprovante de vacina ou o teste de Covid. Então é interessante que a gente reveja as nossas posturas com relação à vacina ou que nós façamos regularmente os testes para a Covid, porque de repente chega uma fiscalização e complica as coisas. Eu deixo a igreja à vontade. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor faça com que esta palavra, como seta bendita, atinja o coração dos escolhidos. Que aqueles que ainda não ouviram a voz da graça possam ouvi-la hoje e possam entregar suas vidas ao Cristo vivo. E que seja assim em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado muitas vezes neste lugar que não somos convertedores, apenas e tão somente semeadores. Nós somos canais da multiforme graça de Deus, também para anunciar o Cristo. E é interessante que muitas vezes as pessoas perguntam: olha, tem tanta gente que ouve a palavra e tal, mas não se decide por Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas uma coisa a gente entende e percebe, que quando a graça chama, os escolhidos ouvem. Não tem outra alternativa. E eu queria hoje trazer à memória de vocês aquilo que vocês já receberam de Cristo Jesus. O texto lido é uma evocação. O apóstolo Paulo traz à memória dos seus leitores aquilo que eles já haviam recebido em Cristo Jesus: a salvação pela graça mediante a fé. Paulo procura mostrar aqui aos Efésios que eles não haviam recebido a salvação por causa de suas obras meritórias, mas porque Deus é infinitamente gracioso, e graça nada mais é que favor imerecido de Deus. E aí a gente para um pouco para pensar a respeito disso. Nós somos chamados, repito, para semear. E no presente momento, essa semeadura, ela precisa se dar muito mais com atos do que com palavras. Precisamos pregar o Evangelho, se necessário, com palavras.
mas é preciso que aqueles que pregam o Evangelho vivam o Evangelho, para que o nome do Senhor não seja vituperado, envergonhado. Os irmãos de Éfeso, ao que parece, estavam estufando o peito, se achando o máximo espiritualmente, esquecendo tanto do que foram no passado, quanto do que Cristo fizera por eles. Paulo tratou logo de chamá-los à razão. E aqui a gente chama atenção para o fato de que a Epístola aos Efésios é uma encíclica, ou seja, é uma carta circular. Não foi uma carta escrita apenas aos cristãos de Éfeso, mas a todos os cristãos de todas as épocas. Em tempos de exigências de grandes desempenhos para se conseguir posições e reconhecimento no mundo secular, tentamos transportar isso muitas vezes para o mundo espiritual. Contudo, descobrimos que nenhuma obra meritória há em nós que suscite da parte de Deus tal amor apaixonado, mas Ele nos ama e isso é fato. E Ele nos ama porque Ele é o amor. Graça de Deus é isto, favor imerecido de Deus. Ele nos amou primeiro, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E aí, como isto aconteceu? É a pergunta que muitos fazem, suscitando infindáveis discussões teológicas. Contudo, não compete a nós julgar ou conhecer os desígnios de Deus. Ele é soberano e tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia e se compadecerá de quem Ele quiser. E pronto, acabou. Por isso é tempo de evocar, de trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Certo pensador cristão, que para variar eu não lembro o nome, eu só sei o que eu comi de manhã, porque eu como todo dia a mesma coisa. Ele disse, o povo de Deus precisa ser mais lembrado que instruído. Isto é fato, temos a memória curta, andamos tanto atrás das bênçãos periféricas que nos esquecemos da maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso o próprio apóstolo, falando aos filipenses, ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E eu repito, faço minhas as palavras do apóstolo. É interessante que nós repitamos as mensagens sempre, para trazer à memória de vocês aquilo que muitas vezes vocês esquecem. O apóstolo Paulo traz à memória dos seus leitores algumas verdades inquestionáveis. Primeiro, eles estiveram mortos, mas foram vivificados, eram filhos da ira e se tornaram filhos do amor apaixonado de Deus. A condição espiritual do homem sem Jesus é morto em seus delitos e pecados. Se o homem não for alcançado pela graça salvadora de Deus, permanecerá encerrado na condenação e acabará experimentando a segunda morte, que é a eterna separação da presença favorável de Deus. Nada pode mudar isso, só o próprio Deus. Se o homem não for chamado eficazmente, ou se a graça não chamar eficazmente, vão ouvir e vão fazer ouvidos de mercador, como diria minha mãe. Essa condição do homem é partilhada por toda a humanidade antes da conversão. Em Adão, todos pecaram e morreram. O que aconteceu no Éden não foi um tropeço ou uma queda, foi uma morte. Em Adão morremos todos, contudo em Cristo, chamado de segundo Adão, ou o primeiro homem da segunda criação, que é espiritual, os que creem são vivificados. O próprio apóstolo se coloca nesta posição antes de sua conversão. Mesmo tendo sido um religioso fervoroso dentro do judaísmo, ele mesmo fora um filho da ira, um filho da desobediência. Uma vez alcançado por esta graça salvadora, ele luta agora para que todos que um dia foram alcançados pela graça de Deus não se esqueçam daquele que os alcançou, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Segundo lugar, o Senhor nos alcançou apesar de nós e nos colocou em posição privilegiada. Isso é grandioso demais, é difícil demais para
uma humanidade que prima por obras meritórias compreender isso. E só compreendemos isso pela ação do Espírito de Deus. Não são as obras que salvam, mas a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A graça de Deus personificada em Cristo perdoa pecados, apaga transgressões, nos purifica de toda injustiça, nos fortalece e sustenta, nos fazendo perseverar até o fim. Os chamados, os escolhidos e chamados pela graça de Deus perseveram até o fim, apesar de todos os pesares. O Senhor nos salvou, nos resgatando do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e ainda nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Isso significa autoridade. Este lugar é o lugar dos bem-aventurados, dos que gozam de altos privilégios. Não foi por obras, para que ninguém se gloriasse. Toda a honra e toda a glória por essa tão grande salvação só pode ser creditada, tributada ao Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa salvação, visto que até o arrependimento para a vida é dado por Ele. Em Romanos 9,16, ouvimos o apóstolo Paulo dizer: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A salvação pela graça tem também o propósito de testificar do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Todas as vezes que eu leio esse texto de Paulo, todas as vezes que eu ouço essa palavra de vida, eu me encanto com ela. Porque foi isso que o Senhor fez. Foi lá, me resgatou do reino das trevas, literalmente, e me transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E quando eu digo literalmente, é porque muitos têm aquela capa, aquela aura de santidade exterior, né? De bondade exterior, e não havia nada disso em mim. E o Senhor me amou e me resgatou e me colocou aqui hoje junto com Ele, e eu glorifico a Deus por isso. Terceiro lugar, as boas obras são uma consequência da salvação, não a sua causa, não fator determinante. Elas são consequências e não causa da salvação, produto, não fator determinante, repito. Por boas obras entendemos não apenas a caridade e a mutualidade, mas sobretudo o evangelismo, para que outros alcancem o que já alcançamos em Cristo Jesus. A nós foi confiado o ministério da reconciliação. Isso é grandioso demais. E para terminar, a grande pergunta final: o que precisamos ter sempre em mente? Primeiro, um dia fomos filhos da ira e da desobediência. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos alcançados pela graça de Deus e por ela vivificados e regenerados. Segundo lugar, o Senhor nos alcançou apesar de nós e nos colocou em posição privilegiada de autoridade, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Terceiro, as boas obras não são a causa da salvação, mas são consequência dela. Quarto lugar, precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós, a salvação em Cristo Jesus, e não tratar desdenhosamente o autor da vida, como muitos têm feito. O que fazer então para ser salvo? Vamos perguntar ao apóstolo Paulo e ele vai responder através do texto de Romanos 10, 9 a 10, e você pode conferir isso na sua Bíblia. Diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Que o Senhor, Ele possa ministrar essa palavra ao seu coração, que essa palavra, como seta bendita, ela atinja o alvo. Eu queria agora, visto que esse é um culto de oração, vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos enfermos, vamos orar para que Deus nos tire dessa situação que estamos vivendo, pandêmica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos render graças pela palavra que foi anunciada.
que o Senhor possa levá-la até os corações, que o Espírito de Deus faça essa obra de conversão nos corações, que o Senhor visite agora as famílias, sobretudo os casais em litígio, que o Senhor possa visitar aqueles que estão com causa na justiça, os litígios entre pais e filhos, que o Senhor esteja visitando nesse instante os que estão enfermos nos hospitais, das várias enfermidades, mas especialmente dessa Covid, que o Senhor nos dê sabedoria para entender a necessidade da vacina, a necessidade da testagem, e que o nome do Senhor em todas as coisas seja glorificado. Mais uma vez, Senhor, queremos clamar pela nossa nação, rogando a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor visite aqueles que estão na liderança da nação, aqueles que aspiram pela liderança, e que o Senhor traga as obras deles à luz de forma irrefutável, e que da tua mão, Senhor, que venha de Ti alguém que possa liderar essa nação com verdade, com seriedade, com sobriedade e, sobretudo, Senhor, com honestidade na Tua presença, Pai. Que seja assim em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.